Ora, viva, muito bom dia, boa quarta-feira. E cá estamos nós, na segunda temporada do Quarta Frequência, na Rádio Voz dos Açores. E eu estou sempre muito bem disposta nestas quartas-feiras matinais, porque há sempre muitos convidados, muitas histórias engraçadas de serem partilhadas, muitos projetos e hoje não é diferente. Nós vamos começar o nosso ano com um convidado que, para mim, é um bocadinho uma espécie de enigma. Eu conheço, bom dia, boa tarde, boa noite, mas a verdade é que é daqueles convidados que eu não tenho grande conversa. Porque quando se fala em algum tipo de proximidade política, eu não me oriento. Não sei se vou para a direita, não sei se vou para a esquerda, não sei se vou para a frente, não sei se vou para trás. E então eu prefiro não ter nenhum tipo de bússola. E à conta disso, eu disse não. Eu vou convidar o Vítor Silva. Bom dia, Vítor. Bem disposto? Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Está tudo bem? E então vai ser um bocadinho difícil não se tocar no âmago da pessoa, no que concerne a parte profissional, mas vamos tentar fazer uma entrevista que consiga ser acessível a todos que estão lá em casa e que seja mais ou menos assim como eu. Mas a surpresa maior desta entrevista, que pode até não ser surpresa, mas pelo menos para mim deixou-me assim uma certa curiosidade, vamos deixar um bocadinho mais para o fim. Vamos começar assim um bocadinho por conhecer um bocadinho mais o Vítor e começar por perceber de onde é que é o Vítor, se é cá da Terceira, se sempre cá viveu, um bocadinho assim lá atrás no passado. Bom, eu sou de cá da Ilha Terceira, sempre vivi na Ilha Terceira, já passei foi por 3 freguesias. Portanto, sou natural de São Mateus, uma freguesia à beira-mar e com um microclima especial e uma freguesia que ainda hoje nutre um carinho muito especial. Tenho uma referência em relação a São Mateus, como eu sinceramente acho que já mereci o estatuto de vila e, portanto, espero que isto aconteça ainda este ano. Depois fui para o Posto Santo e agora resido na Terra Chã, portanto mais próximo de Angra, mas já estive em 3 freguesias diferentes. Sim, senhor. E uma vez sempre residente nesta ilha, nunca teve assim vontade de ir viver para outro lado qualquer e descobrir assim umas histórias de vida noutro sítio qualquer? Curiosamente é o contrário. Eu, por acaso, devido à minha atividade profissional, até viajo com frequência e aquilo que sinto é a necessidade de cada vez mais ficar por cá, porque de facto nós temos coisas por vezes muito boas e que não damos o devido valor. E eu começava logo por uma referência em relação às pessoas. Nós, de facto, na Ilha Terceira, e utilizando um termo muito popular, as pessoas são espetaculares. Nós temos uma forma de receber que é incrível, nós acolhemos muito bem, somos extremamente hospitaleiros, somos simpáticos, somos divertidos, que também é muito importante e isto, de facto, anima e traz, de facto, uma magia especial. Portanto, cada vez mais eu tenho mais orgulho de ser terceirense e de morar na Ilha Terceira e, portanto, o que eu sinto é o contrário. É quando eu saio, sinto falta de regressar novamente. 2 dias em trabalho, tudo bem. Mais do que isso, começa de facto a ser um sacrifício. A Ilha Terceira é um paraíso. Sim, senhor. E vamos lá ainda ficar um bocadinho no passado. O Vítor, qual foi a via académica que optou? Portanto, fiz o 12º ano, entretanto, porque naquela altura não havia outras possibilidades, fiquei mesmo por aí.
Depois, entretanto, mais tarde, tentei fazer a universidade, só que aí depois conciliar a atividade profissional com a atividade académica foi extremamente impossível, portanto não consegui. Pode ser que mais tarde volte novamente a esta situação, mas por enquanto, e devido à atividade que tenho, a académica empírica. É empírica, mas é também importante. Todos os níveis do conhecimento são de facto importantes, embora eu defenda muito aquele provérbio que se aprende mais num ano com os portugueses do que em 100 anos com os romanos. Tem exatamente a ver com isso, ou seja, o ponto de vista prático é fundamental. Nada como a gente aprender com as experiências, nada como nós aprendermos com os nossos erros para podermos ir lentamente corrigindo e também ganhando algum back-out em relação ao futuro. Portanto, a melhor forma de nós aprendermos é exatamente com os nossos erros, com as nossas experiências, o sermos nós a fazer as coisas. Não há nada que valha tanto como isso. O Vítor estava a falar que aprendeu muito com a sua profissão. Neste preciso momento, qual é a sua profissão? Neste momento, portanto, sou o coordenador da União dos Sindicatos de Angra. Portanto, para além de fazer parte de um sindicato, sou também responsável pela coordenação de um conjunto de 10 outros sindicatos que fazem parte da Casa Sindical de Angra do Heroísmo, que passam por vários setores de atividade, desde os professores, desde os enfermeiros, desde o pessoal dos correios, da EDA, da alimentação e bebidas, do comércio, dos escritórios, do turismo, da hotelaria. Portanto, nós temos praticamente representadas todas as profissões dentro da União dos Sindicatos de Angra e é de facto um desafio todos os dias entrar no trabalho e, portanto, as coisas que nos vão surgindo no dia-a-dia é um mundo extremamente fascinante. E, portanto, para aquelas pessoas que, como a Flávia dizia no início, estão um bocadinho assim afastadas destas situações e desta realidade, eu digo que esta realidade tem a ver connosco todos os dias, porque, de facto, o mundo laboral, e sobretudo em duas áreas fundamentais, uma tem a ver com os salários e outra tem a ver com a qualidade do trabalho, fazem parte do nosso dia-a-dia. Por exemplo, o conciliar a nossa vida profissional com a nossa vida familiar depende da forma como está organizado o mundo do trabalho. Se existe mais natalidade, se existe menos natalidade, se a demografia aumenta ou diminui, estão muito também relacionadas com o mundo do trabalho. Nós costumamos olhar em relação a algumas áreas como fundamentais, nomeadamente a saúde, educação, habitação. Eu diria que, de facto, isso é tudo importante, mas se nós não tivermos também realizados do ponto de vista profissional e se nós não tivermos as devidas condições do ponto de vista profissional, isto é tudo muito complicado. E, portanto, esta realidade nos Açores ainda é mais evidente, e nomeadamente em relação às ilhas mais pequenas, onde de facto a qualidade do trabalho e sobretudo o nível salarial são extremamente importantes, porque corremos o risco de, infelizmente, os Açores são fantásticos, são maravilhosos, são muito bonitos, a natureza é de facto magnífica, mas se as pessoas e se os açorianos não tiverem qualidade de vida, aquilo que acontece é que nós estamos cada vez mais a perder população. E, portanto, o trabalho diário é um pouco no sentido de contribuir para melhorar a vida das pessoas. E se há algum trabalho que dê entusiasmo, este é de facto um que faz com que, do ponto de vista pessoal e motivacional, a motivação esteja sempre muito, muito em cima todos os dias. Como é que nós conseguimos entrar nesta via? Como é que foi o entrar neste mundo? Foi acabar o 12º e dizer, olha, agora vou ser coordenador? Não. Portanto, o percurso já é longo, portanto, são 20 anos, já é bastante tempo e, no fundo, teve a ver com a própria necessidade que eu, enquanto trabalhador, senti. Portanto, eu no início da minha atividade profissional, era trabalhador da ELA.
depois da ela da empresa de laticínios. Depois, com a fusão numa única empresa que é a Pronicol, eu saí dela e saí da Grota do Val e fui para a Pronicol na Quinta de São Luís. E, portanto, nesta altura, na empresa, aquilo que senti, e enquanto trabalhador, eu e os meus colegas, era que, de facto, do ponto de vista do mundo do trabalho, nós tínhamos inúmeros problemas. Portanto, os salários eram baixos, as condições não eram as melhores e, portanto, foi sentindo na pele que eu tive que começar a reivindicar os meus direitos. Maio, maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto nunca te amou. Raiava o sol já no sul. E uma falua vinha lá de Istambul. Sempre depois da sexta chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. E uma falua andava ao longe a varar. Maio com meu amigo, quem dera já. Sempre no mês do trio se cantará. Que importa a fúria do mar? Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Numa rua comprida me arrepastou, vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. Procuramos, do ponto de vista sindical, encontrar resposta. O sindicato que existia, o Sindicato da Alimentação e Bebidas de Angra do Heroísmo, não nos deu as respostas que nós pretendíamos. Aliás, nós nem conhecíamos os contratos de trabalho que eram assinados, que impunham as condições de trabalho que os trabalhadores tinham. Nada disto era discutido com os trabalhadores, era tudo feito à parte entre o responsável do sindicato e a administração da empresa e, portanto, os próprios trabalhadores começaram-se a insurgir contra este tipo de situação. E avancei então, com um conjunto de colegas, para uma outra via, que foi a constituição de uma comissão de trabalhadores. Portanto, esta Comissão de Trabalhadores foi uma das primeiras a existir na Ilha Terceira. Portanto, só existia a da EDA, a da Base das Lajes, e a Comissão de Trabalhadores da Pronicol no ano de 2002. Posteriormente, avancei também para a situação do sindicato. Sindicalizei-me num outro sindicato, que era o Sindicato da Alimentação e Bebidas
dos Açores, portanto já era um sindicato que tinha âmbito a todas as ilhas e não como os sindicatos deste distrito que se limitam apenas a um conjunto de ilhas. E a partir daí comecei a minha atividade então sindical, primeiro como delegado sindical, depois passando para dirigente e só posteriormente a que cheguei a coordenador da União de Sindicatos. O caminho também tem um bocadinho, o cargo tem um pouco a ver com o percurso que entretanto foi feito e portanto quem é normalmente depois escolhido para estas tarefas tem que ter demonstrado durante o seu trajeto que de facto tem apetências e competências e aptidões para desenvolver essas funções. E portanto os meus colegas confiaram em mim e eu acredito que tenho correspondido àquilo que tem sido exigido. Então, vendo por esta explicação, isto não tem nada a ver com política? Não. Ou está, de alguma forma, articulado? O movimento sindical tem a ver com uma outra situação que é a organização dos trabalhadores de forma a que possam conseguir melhores resultados do ponto de vista das suas condições de salários e de trabalho. Portanto, o movimento sindical ou cada sindicato é uma organização de vários trabalhadores que unem esforços no sentido de conseguir reivindicar os seus direitos. Portanto, um trabalhador sozinho tem mais dificuldades em reivindicar os seus direitos se for um conjunto, e o ideal era que fossem todos os trabalhadores de uma empresa, aí a situação é completamente diferente. E, portanto, é este o papel do sindicato. Portanto, os trabalhadores estão sindicalizados no sentido de até terem mais informação. Infelizmente, quer em relação à nossa ilha, mas quer em relação aos Açores, há um número muito significativo de trabalhadores que não exercem os seus direitos pura e simplesmente porque têm desconhecimento destes mesmos direitos. Também devo dizer que em relação à legislação laboral nós temos um problema extremamente complicado. É que ela está constantemente a ser alterada. E, portanto, aquilo que eu pensava que era possível há 6 meses, entretanto, no momento atual, pode já ter saído uma outra legislação que a alterou. E, portanto, também o papel do sindicato aqui é ter os meios e as condições no sentido de fornecer a informação atual a cada momento aos trabalhadores, de forma a que eles possam exercer os seus direitos. Portanto, ainda estamos aqui longe da situação política. No movimento sindical cabem todos os setores da via política. Nós temos dirigentes e delegados sindicais, uns de direita, outros de esquerda. E, portanto, desde que as pessoas venham no sentido de vir defender os interesses e os direitos dos trabalhadores, a área política até, porventura, o que menos importa. E muitas vezes os próprios partidos políticos, e sobretudo na altura das eleições, vão-se associando muito àquilo que são a necessidade das pessoas. Não é? Portanto, na altura em que há uma eleição, aqueles mais à direita procurem a ala mais social-democrata, ou seja, procurando ir ao encontro das necessidades e das vontades, digamos assim, da própria sociedade. Os mais à esquerda, portanto, esses normalmente estão mais ligados a esta área e são mais interventivos nesta área do ponto de vista social, portanto, mas no fundo são as próprias forças políticas que vão se tentando adaptar à realidade social. Numa componente humana, como é que se consegue gerir tanta perspectiva diferente? Porque cada um tem a sua. É muito complicado, sobretudo porque aquilo que nós temos visto nos últimos tempos é de facto uma situação de degradação de direitos, da perca de direitos,
da perca de rendimentos, e isto é muito complicado e inclusive tem a ver com a própria qualidade do trabalho. E a qualidade do trabalho tem a ver com uma série de aspectos da nossa vida. As pessoas por vezes esquecem, se eu tiver que fazer, por exemplo, um horário semanal de 60 horas por dia, eu tenho que trabalhar 12 horas todos os dias. E isto leva a um nível de cansaço extremamente elevado. Isto faz com que a pessoa deixe de ter vida familiar, faz com que a pessoa deixe de ter lazer, faz com que a pessoa deixe de ter atividades desportivas, faz com que a pessoa esteja impedida de participar na vida cultural. Portanto, há um conjunto de situações que estão a ser limitadas àquele indivíduo e à sua família. E isto, por exemplo, numa região como os Açores, tem influência noutros aspectos. Nós temos abordado muito a questão do turismo e do aumento significativo que tem-se registrado no turismo, e o último ano, o ano 2022, foi exatamente um exemplo disto. Houve um crescimento muito significativo no setor do turismo, houve um boom no setor do turismo. As pessoas esquecem-se muitas vezes perceber os motivos que levam a que as pessoas venham aos Açores. É que para além daquilo que são as nossas belezas naturais, um dos motivos que fazem os turistas virem à nossa região são exatamente as pessoas. Aquilo que eu dizia no início, os açorianos por norma são pessoas simpáticas, são pessoas simples. Nós temos coisas nos Açores que não se verificam num outro sítio. Por exemplo, um turista nacional, quando pede uma informação, nós somos capazes de o levar ao sítio. Isto, em Lisboa ou no Porto, é praticamente impossível. É cada um a tentar fugir um do outro. Até, às vezes nós parecemos que temos alguma doença, porque quando nos dirigimos a uma pessoa, a primeira tendência é logo afastar-se. Aqui é exatamente ao contrário. Nós acolhemos a pessoa, nós vamos até, se for preciso, com ela ao sítio. Mas agora repare-se, qual é a disponibilidade que esta pessoa tem depois de trabalhar 12 horas por dia em receber e tratar bem alguém? É muito complicado. E depois tem uma pessoa, por exemplo, 12 horas num hotel. Por muito que a pessoa queira, o cansaço será tanto que numa determinada altura já não há o sorriso, portanto já não há a mesma simpatia. Portanto, tudo isto tem não só a ver com aquele indivíduo, mas tem a ver com outras dinâmicas até do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E isso era fundamental que os nossos empresários percebessem a importância da conciliação da vida pessoal, da vida familiar, do trabalhador, também está satisfeito do ponto de vista pessoal e profissional. Isto também está muito ligado àquilo que é a questão salarial. Infelizmente, nos Açores, em média, um trabalhador ganha menos 100 euros do que em qualquer outra região do país. E, portanto, o salário mínimo regional são 798 euros. E são cada vez mais os trabalhadores que na nossa região ganham este salário mínimo regional. Se nós formos fazer contas, e não são muito difíceis de fazer contas, porque desses 798 ainda temos que tirar 11% para a Segurança Social, é muito difícil gerir uma vida com um vencimento tão baixo. E, portanto, fazer face a uma renda de casa, à água, luz, gás, portanto, e os bens essenciais de primeira necessidade, aquilo que fica ao fim do mês é muito pouco ou nada. E, portanto, quando nós temos como referência o limiar da pobreza, que são 514 euros, e vemos famílias nos Açores a viverem com 690 ou 700 euros, é de facto extremamente preocupante. E, portanto, quando as pessoas dizem que essas questões, afinal, se calhar estamos um bocadinho desligadas, não, nós estamos todos desligados, todos sentimos no dia-a-dia. Podemos não associar à respectiva componente, mas essas questões dizem respeito a todos nós, às nossas famílias, não só enquanto trabalhador, mas também a todo o ambiente familiar que resulta muito daquilo que é a nossa atividade profissional, porque a atividade profissional condiciona depois todo o resto. Por exemplo, um trabalhador que esteja numa situação precária, ou seja, um trabalhador
que trabalhe sempre por contratos, que é outra das situações que infelizmente tem-se acentuado cada vez mais nos Açores, não é só a sua vida profissional que está a ficar precária, é também a sua vida pessoal. Este trabalhador está, por exemplo, impedido de fazer um projeto de vida. Porque se for ao banco, o banco não empresta dinheiro. Porque não sabe se vai ter trabalho dali a 6 meses. Vamos agora levar isto de uma forma mais leve, não é? Só se for mesmo maluco a que vai pensar em ter família, em casar, em avançar com um projeto de vida, porque se eu daqui a 6 meses ou daqui a um ano não sei o que é que me vai acontecer, não sei que esteja mesmo completamente apaixonado ou qualquer coisa assim de género, é muito difícil a pessoa pensar em construir um projeto de vida devido às condições que tem. Portanto, a questão laboral é uma questão fundamental na nossa região e que nós temos que caminhar num sentido diferente daquele que tem vindo a ser feito até hoje, porque corremos riscos gravíssimos. A prova disso é que a taxa de natalidade tem diminuído significativamente nos Açores. Do ponto de vista do envelhecimento, somos uma região cada vez mais envelhecida e isso também se percebe, porque a nossa geração mais jovem, a nossa geração mais qualificada foi obrigada a deixar a região. Não encontrou cá, do ponto de vista profissional, a resposta para as habilitações que tinham. Nós estamos a passar por uma situação em que muitos trabalhadores, quando vão à entrevista de emprego, imagine-se, é-lhes dito que têm qualificações a mais para desempenhar aquela função. Isto é algo inacreditável, isto é algo caricato, quer dizer, as pessoas levaram uma vida inteira a preparar-se e a qualificarem-se para serem produtivos e competitivos. As famílias hipotecaram tudo o que tinham para dar aos seus filhos o curso que os próprios pais muitas vezes gostavam de ter tido e não o puderam tirar. E depois, quando o filho acaba o curso e vai ingressar no mercado do trabalho, aquilo que é dito é: não te conseguimos arranjar emprego porque tu até tens qualificações a mais. Isto, sinceramente, é uma situação que nos preocupa muito. Depois, outra das questões que eu também considero que é extremamente importante tem a ver com o nosso desempenho. De facto, os trabalhadores açorianos, noutras regiões do país ou noutras partes do mundo, são vistos com bons olhos. Nós somos considerados bons trabalhadores, nós até somos dos melhores trabalhadores, somos elogiados em qualquer uma parte pelo trabalho que nós fazemos. Infelizmente, só na nossa região é que esta situação não é reconhecida. E isto é outra das situações que nos preocupa e muito. Tem a ver com aquilo que foi exigido durante muito tempo, que era a formação dos trabalhadores, a formação e a qualificação das pessoas e dos recursos humanos. Felizmente, esta formação e esta qualificação têm exigido, mas depois não corresponde, do ponto de vista do trabalho, nem ao salário que aquela pessoa devia oferir pela qualificação que tem, nem à qualidade do trabalho. Não é? E, portanto, infelizmente, são cada vez mais as pessoas com cursos superiores que só conseguem arranjar emprego numa caixa de super e hipermercado. Isto não é desprestigiante para ninguém, mas aquela pessoa tem, de facto, habilitações para ir muito mais além do que isso. E, portanto, tudo isto são situações que têm acontecido. Eu costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, mas também a brincar nós dizemos as verdades, que de facto a evolução do ponto de vista da formação dos nossos trabalhadores tem sido muita. Nós precisávamos que esta evolução também acontecesse do ponto de vista dos nossos empresários. De facto, acompanharem a evolução que os trabalhadores têm tido. E já não pode ser feito dizendo: o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim e eu faço desta forma. Não. Nós temos que também acompanhar os tempos, nós tínhamos que ter uma visão diferente da própria sociedade e reconhecer a importância que os trabalhadores têm. Não basta trocar de nomes, agora o que está muito em voga já não se diz trabalhador, diz colaborador. São apenas nomes, mas de facto têm alguma importância, porque nós não colaboramos. Nós
damos a nossa mão de obra, fazemos um determinado serviço em troca de uma retribuição. Aí se chama-se trabalho. Colabora quem dá um apoio, quem dá uma ajuda. Portanto, os trabalhadores não é isso que estão a fazer. Portanto, estão a desempenhar o seu serviço durante uma série de horas e, portanto, têm que ser compensados por esse mesmo serviço. Vítor, de alguma maneira nós estamos em eventos de mudança, mas a sociedade, a realidade é que há realmente uma evolução muito, muito lenta. Tudo é muito moroso, tudo tem que respeitar o tempo de cada um e quem espera para os últimos leva sempre um bocadinho mais tempo, como se a vida fosse uma analogia a um trilho. Nós entramos todos num trilho e há sempre quem vai mais atrás, há sempre quem vai mais à frente, mas os da frente têm que esperar os de trás e o trilho de uma hora acaba por levar 3. Na minha perspectiva, se calhar a sociedade no todo tem o seu tempo de evolução e é por isso que existem as vanguardas que arrastam todos para o ponto final ou para a meta esperada. Mas dentro de uma conversa mais informal, nós estamos a ver aqui que o Vítor realmente luta pelos direitos de toda a gente, que ao fim e ao cabo nós todos temos que trabalhar para nos sustentarmos. Mas numa situação pessoal, o Vítor tem consciência da responsabilidade que é o cargo que ocupa. Como é que vai para casa e consegue-se abstrair desta realidade? É muito difícil. Se é que se abstrai. Há alturas em que não nos conseguimos abstrair. Estamos a falar, por exemplo, numa situação de um despedimento, nós levamos aquilo para casa, vamos pensar, vamos procurar encontrar uma solução para dar uma resposta àquela pessoa, porque de facto é uma situação terrível, não é? Perante uma situação de um despedimento, é uma situação de descalabro, não só do ponto de vista pessoal, mas muitas vezes do ponto de vista não só do ponto de vista profissional, mas até do ponto de vista pessoal e familiar. E, portanto, não é fácil, não há nenhum botão, não há nenhuma pessoa mágica que faça conseguir abstrair destes casos. Portanto, já falei na referência do ponto de vista de ser motivante, do ponto de vista de ser interessante, do ponto de vista até de muitas vezes, quando conseguimos resolver as coisas a bem, traz de facto uma sensação de bem-estar, mas também quando as coisas são situações mais graves, é de facto uma enorme responsabilidade e não conseguimos de facto desligar desse tipo de situações. É a parte complicada de quem exerce estas funções, tem exatamente a ver com isso, porque nós temos noção daquilo que é a nossa responsabilidade e daquilo que pode ser o nosso contributo, por exemplo, em relação a salvaguardar um posto de trabalho ou não. E isto tem um peso muito, muito grande. Nós estamos também aqui a falar numa situação em que, em relação àquele botãozinho que estava a falar há bocadinho, que nós não conseguimos desligar, há também aquela situação em que nós estamos a prestar o nosso contributo profissional, mas ao mesmo tempo são cargos de extrema responsabilidade e expostos. Por isso é que são poucos estes cargos de responsabilidades. Como é que o Vítor encara? Certamente deve ter tido já críticas negativas, positivas, construtivas. Como é que o Vítor, no geral, consegue... como é que encara esse tipo de críticas? Quanto mais expostos nós estamos, mais suscetíveis a isso também. Bom, as críticas do ponto de vista positivo, essas são mais fáceis de nós encararmos, mas também são aquelas que passam mais depressa. As críticas do ponto de vista negativo, eu tento também terá sempre um aspecto positivo,
por muita boa intenção que nós tenhamos e até por um bom trabalho que tenha sido feito, é possível sempre melhorar. E eu aproveito estas críticas no sentido também de melhorar os meus comportamentos, as minhas atitudes e até o meu desempenho, portanto, aproveitando as críticas que nos são feitas. Toda a gente tem direito à liberdade de expressão e, portanto, toda a gente tem direito a fazer a crítica. Podem, normalmente, quando são no sentido construtivo, é mais fácil. Também, neste caso, nós temos que perceber que em algumas situações não é tanto fácil assim. Nós estamos numa situação de conflito. Portanto, estamos numa relação de forças entre patrões e trabalhadores. E esta balança é extremamente desequilibrada para o lado dos trabalhadores. Os trabalhadores são claramente a parte mais fraca. Daí que o dirigente sindical tenha que ter um papel reivindicativo e tenha que assumir este papel reivindicativo no sentido de equilibrar ao máximo a balança. E, portanto, por exemplo, uma das críticas que normalmente é feita tem a ver com a agressividade. Mas a agressividade resulta exatamente desta correlação de forças e deste desequilíbrio que existe. Se nós não alertarmos, se não formos muito veementes na nossa mensagem, de facto, ela muitas vezes não passa. E, portanto, é uma situação que tem a ver com o quark e tem a ver também com aquilo que é o sentimento. E aqui eu confesso que é uma das críticas que muitas vezes me fazem, que deixo-me levar, algumas vezes sou demasiado emotivo e que me deixo levar pelo calor do momento. Mas também já percebi que nestas coisas, se nós muitas vezes não dermos o tal murro em cima da mesa, não nos ouvem. E, portanto, sempre que for preciso dar um murro em cima da mesa para dar voz aos trabalhadores, com certeza vou continuar a dar. Eu acho que sim. Em relação ao propósito que me fez realmente convidar o Vítor, de uma maneira geral também foi perceber um bocadinho ou descortinar um bocadinho toda esta situação que acabou de explicar agora relacionada com o profissional, mas foi mais o campo pessoal que me fez assim um plim. Seria curioso perceber um bocadinho mais o que é que se está a passar aqui. Então, a verdade é que há uns, não sei em que dias, resolvi começar a dar um bom dia. Um bom dia com intenção, porque atualmente eu sinto que a palavra vale muito mais do que qualquer contrato. Ou seja, uma palavra fica perpetuada na memória, depende do impacto que tem em nós. Ao passo que um contrato em papel, há cláusulas que nós nem nos lembramos que elas existem e só quando há processos legais é que, epá, isso aqui estava. Ou seja, a palavra tem um impacto tanto imediato, quando a recebemos, mas depois duradouro no que causa, na transformação que causa na pessoa. E então, um belo dia decidi dar um bom dia, mas sentindo que esse bom dia tinha substância. E ao passo que descobri umas quantas pessoas que realmente o praticam de alguma maneira e vim a descobrir que o Vítor também. Então, vamos entrar aqui neste setor. Como é que começou esta partilha através das redes sociais com mensagens positivas? Como é que começou? Quando é que decidiu começar a fazer isso? Já faço isso há muito tempo, portanto, antes das redes sociais, mesmo no contacto pessoal, agora com a situação das redes sociais, até como um estímulo em relação ao próprio dia, em relação à jornada que se vai seguir, porque eu, sinceramente, uma das coisas que tenho aprendido é que o pensamento positivo, a mentalidade positiva nos vai ajudar e muito. Se nós já encararmos as coisas com um espírito positivo, com uma crença que no final pode dar certo, isto é meio caminho andado para o nosso resultado. E, portanto, isto é aquilo que eu pratico do ponto de vista pessoal e que procuro também transmitir de certa forma em relação aos outros. A vida já é
difícil, o mundo onde eu atuo e onde eu trabalho é muito complicado e, portanto, este espírito positivo e esta atitude positiva digamos assim, um dos trunfos que eu utilizo do ponto de vista pessoal para mim, mas também procuro transmitir em relação aos outros. E de uma forma prática, sente que, por exemplo, o Vítor, quando partilha o bom dia e acompanhado de uma mensagem, como está a dizer, que também faz parte dos seus princípios para aquele dia, sente que, de alguma forma, se não existisse aquela predisposição, que o dia poderia ser terrível? Eu não sei se iria ser terrível ou não, mas de facto o nós termos esta atitude, este pensamento, e aqui confesso que a ideia é mesmo também um bocadinho influenciar, porque cada mensagem tem um bocadinho a ver com o dia que vai acontecer, não é? Por exemplo, a última mensagem tinha a ver com uma situação de uma negociação de um processo extremamente complicado, e a mensagem do bom dia foi no sentido de encorajar os meus outros colegas que iam participar naquela reunião e que já sabia que ia ser difícil, que se nós fôssemos com boa vontade, com alegria, com boa disposição, o nosso trabalho podia ter um resultado completamente diferente. Portanto, esse bom dia é feito com um ponto de vista também intencional, de acordo com aquilo que vai ser exatamente o dia. Portanto, não só para me mentalizar a mim, mas de certa forma, e se puder, contribuir para ajudar os outros a poderem encarar também o seu dia de uma forma positiva. Então nós estamos a ver aqui uma pessoa que está preocupada com uma questão menos material, menos palpável, ou seja, uma consciência de que nós não somos só isso, nós precisamos um combustível para prosseguir. Então, esta sua abertura, essa sua consciência, já vem desde sempre ou já faz parte da evolução atual em que, olha, por exemplo, estava eu a falar com o Hildeberto exatamente nessa situação de nós estamos numa era em que existem imensas terapias alternativas e que nos encaminham para diferentes crenças. Nesse sentido do crença, onde é que se encontra o Vítor? Eu acredito muito nas pessoas. A minha crença tem muito a ver com as pessoas. Aliás, perguntava anteriormente, eu, por exemplo, desde sempre acho que tive ligado a movimentos. Portanto, eu participei nos escuteiros, depois, quando fui estudar, era da Associação dos Estudantes. Eu sempre acreditei que a pessoa e o grupo são capazes de poder alterar a própria sociedade. Eu, pelo menos, procuro dar o meu contributo. Portanto, quero que a minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas, possa contribuir, de facto, para alterarmos algumas situações. E, de facto, as mentalidades e as situações de mentalidade são situações que levam décadas, por vezes, a mudar. E, portanto, nós temos que começar este trabalho de forma a que quem venha a seguir possa contribuir e possa depois, no fim, conseguir alterar. E aquilo que eu faço é exatamente isto: dar o meu contributo agora para que este contributo depois ajude a que o resultado final seja positivo. E, por exemplo, nós temos algumas situações, estava-me aqui a pensar nomeadamente em relação aos Açores, por exemplo, a situação da igualdade de género. É uma situação extremamente preocupante. E é uma situação que, com o contributo de todos, podia ser alterada. E, curiosamente, o principal contributo devia ser o contributo das mulheres. E são muitas vezes as mulheres que acabam por ter responsabilidade nesta situação ao longo das gerações. Porque, por exemplo, as mães,
naquilo que diz respeito à educação dos filhos, eu, por exemplo, falo em relação à minha geração, havia um comportamento diferente. O rapaz não era obrigado a fazer a cama, não era obrigado a fazer tarefas de casa e, portanto, eram as raparigas que faziam essas tarefas. Se nós começarmos, desde de tenra idade, a tratarmos as situações de forma igual, se calhar nós estaríamos num patamar completamente diferente daquele que nós estamos hoje em dia. E, portanto, é preciso que as mães percebam que, de facto, elas têm um papel aqui extremamente importante. E, portanto, são as pequenas coisas que depois fazem as grandes coisas. É do pormenor que nós chegamos ao por maior. E, portanto, é com a nossa atitude também do dia-a-dia que nós mudamos uma sociedade. Eu comecei a dizer, em relação ao mundo do trabalho, que um trabalhador sozinho não tem tanto peso como, de facto, por exemplo, uma empresa inteira, mas também nas questões da sociedade, e nessas questões é exatamente a mesma coisa. O nosso contributo pode ser pouco, mas vários contributos juntos têm, de facto, uma importância muito grande. Bem, Vítor, neste momento nós já estamos mesmo a passar o limite do tempo, mas a verdade é que quando nós começamos a falar de algo que é pertinente e que é realmente atual e que toca em tantas pessoas, nós temos aqui pano para mangas. Mas agora, em jeito de conclusão, o Vítor tem alguma coisa que acha que deva ser partilhada em qualquer sentido? Desde o bom dia até à boa prática, ao bom profissional, ao bom pessoal. Se tem alguma coisa que acha que deveria ser dito e que eu não perguntei? Eu, sinceramente, queria aproveitar esta oportunidade desde já por agradecer mais uma vez o convite e, de facto, deixar aqui uma mensagem a todos os que nos estão a ouvir e, sobretudo, em relação às nossas comunidades, que sei que ouvem também este programa, que sempre que possam vir aos Açores, de facto, que venham aos Açores. Nós precisamos cada vez mais que as pessoas regressem às suas origens e, portanto, era esta a mensagem final. E a mensagem com que abrimos o nosso ano de 2023. Tem alguma coisa agora pensada, agendada, planificada para este ano? Algum projeto, alguma coisa assim que também possa ser aqui dita? Pronto, então vou dar uma novidade em primeira mão. Nós vamos apresentar um caderno reivindicativo dos trabalhadores açorianos do setor privado pela primeira vez. Ou seja, estes cadernos têm sido feitos pelas duas centrais, quer pela CGTP, quer pelo GT. Pela primeira vez, um sindicato do setor privado vai apresentar um caderno reivindicativo com as reivindicações exclusivamente do setor privado. E já agora, a fazer aqui a distinção entre setor privado e setor público. É mais fácil ser trabalhador e ser sindicalista no setor público, até porque há eleições de 4 em 4 anos e o patrão tem que agradar no sentido de depois recolher votos. No setor privado não é a mesma coisa, os empresários não mudam de 4 em 4 anos e, portanto, as dificuldades são maiores. Este projeto é um sonho já de alguns anos e que finalmente este ano de 2023 foi possível concretizar. Muito bem, boas notícias para quem nos está a ouvir, certamente. Eu agora também só me resta agradecer por ter cá estado, por ter partilhado tanta informação tão benéfica para quem nos está a ouvir e também é sempre um abre-olhos para quem não sabe. Pronto, é como eu disse, o intuito também era eu
tentar conversar contigo de maneira a fazer com que mais alguém se identificasse. E a verdade é que agora vou olhar para este cargo e para toda esta tarefa com mais respeito, porque nós não podemos valorizar aquilo que não conhecemos. E pronto, com esta mensagem abrimos aqui o nosso ano de 2023. Eu concluo a nossa quarta frequência de hoje desejando um excelente ano a toda a gente. Votos sinceros de que este ano seja mais próspero, mais acarinhado, com mais bênçãos, mais sucessos, e que nós consigamos sempre chegar, atingir as nossas metas e principalmente a nossa felicidade de existir. Um bem-aja a todos e até uma próxima quarta-feira.